Olá, meu nome é Cíntia Fernandes. Nesta série, realizada pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Lincoln Institute of Land Policy e com apoio do BID, nós vamos ouvir especialistas renomados sobre temas estruturantes da política urbana. Neste vídeo, vamos abordar os índices construtivos de aproveitamento dos terrenos como patrimônio público e suas implicações em uma conversa com a professora Sônia Rabelo. Bem-vinda, Sônia. Quanto ao tema, gostaríamos que abordasse as seguintes perguntas. Qual a diferença entre o direito de propriedade e o direito de construir? E quais as implicações jurídicas resultantes? A jurisprudência brasileira, na verdade, já tinha consagrado que quando uma pessoa tem um terreno e ainda não construiu, embora ela tenha a sensação de que ela tenha supostamente o direito de construir, esse direito de construir, a jurisprudência já dizia, não é dela, né? Ela só adquire a propriedade da construção quando ela constrói. E o Estatuto da Cidade, o que ele traz, evidentemente, de novo e bastante claro, é o instrumento da outorga onerosa do direito de construir, que ele consagra o Estatuto da Cidade no artigo 28 e que diz que o poder público pode outorgar onerosamente, ou seja, alienar, os direitos de construir que estão entre o índice básico, que em geral é 1, por exemplo, em São Paulo, em toda a cidade de São Paulo, e o índice máximo. O proprietário do imóvel só adquire o direito imobiliário à construção quando ela existe fisicamente. E o proprietário incorpora no seu patrimônio o valor do índice construtivo estabelecido pelo poder público. Hoje em dia, a materialização de o proprietário urbano incorporar esse acréscimo que a gente vai chamar e chama de mais-valia, de que a legislação urbanística determinada, em geral, pelos vereadores de uma cidade, atribuem a um terreno ou outro. Esse terreno você pode construir 30 pisos, esse aqui você pode construir 4 pisos, esse aqui você não pode construir nenhum, que é uma área de preservação ambiental. Com isso, ele está dizendo, o de 30 pisos, eu estou dando de graça para esse proprietário muito dinheiro, porque ele pode construir 30. Esse aqui, que é de preservação ambiental, não, esse aqui vai sofrer sozinho, vai dar sozinho essa benesse para todos da cidade. O que é o coeficiente básico índice 1? O direito de edificar, direito de construir, é um direito? Se o proprietário, né, se o titular de domínio de um terreno urbano é dono de uma coisa, e essa coisa é registrada no registro de imóveis, digamos, com um lote de 500 metros quadrados, ele é dono de um solo de 500 metros quadrados. Então, se infere de que ele tenha um uso útil do solo, da sua coisa, de 500 metros quadrados. Então, o índice básico, que se diz 1, é o direito que ele teria de um uso útil, que no caso da propriedade urbana é feito através da edificação. E quanto eu posso edificar? Olha, se eu tenho um terreno de 500 metros quadrados, eu vou poderia edificar 500 metros quadrados. Evidentemente, com os afastamentos e recuos, esses 500 metros quadrados podem ser 1 ou 2 pisos com os recuos.
Então, é uma referência. E o que é interessante é que na Carta de Embu, que é uma carta, digamos assim, conceitual, feita por arquitetos urbanistas e juristas na década de 70 em São Paulo, eles estabelecem que este índice básico seria a metragem do terreno, que é a coisa urbana, e que construir mais do que a metragem do qual você é dono, objeto do registro no registro de imóveis, estaria se criando solos. E é verdade. Se você tem um terreno de 500 metros quadrados, então você comprou 500 metros quadrados. Mas se você quer construir 1.000 metros quadrados, ora, os outros 500 são um solo criado. E é exatamente esse solo criado que não pertence ao proprietário. Esse solo criado são recursos urbanísticos públicos que são facultados ao proprietário ou outro interessado em construir adicionalmente ao que ele é proprietário. Então, esse solo criado são recursos urbanísticos públicos, coeficientes índices urbanísticos de urbanização pública, pelo qual o proprietário do solo que só comprou 500 não tem direitos, porque esses direitos são de toda a coletividade. Então, se ele quiser edificar o adicional, o mais entre o básico comum a todos e o mais, ele vai adquirir esses recursos de toda a comunidade. É necessário apontar que em determinadas cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, que tem uma área da Floresta da Tijuca que tem uma ocupação privada, essas áreas têm características especiais em que a ocupação ela se deu com o condicionante de uma ocupação rarefeita. Então, se numa cidade se estabelece um índice em geral 1, isso tem que ser relativizado que em áreas especiais, em áreas de proteção, esses índices podem e devem ser menores em função das características originárias de ocupação, de permissão de ocupação daquelas áreas. O índice construtivo originado pelo poder público pertence ao proprietário do imóvel? No que consiste a outorga onerosa do direito de construir solo criado? E o que é preço? A coisa melhor que a outorga fez foi atender a diretriz do Estatuto da Cidade, do artigo 2º, inciso 9º, que é a justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. E o que é isso? Vamos estabelecer para todos um índice urbanístico básico, que é o 1, e o poder público vai alienar, por outorga onerosa, a diferença. Com isso, você equaliza a distribuição desses ônus e benefícios e não vai gerar enriquecimento sem causa. O que acontece, então, na questão de preços? Preço é uma questão, e eu faço aqui uma ressalva, que nós não estamos usando o termo valor do terreno, porque o valor pode ser valor de uso, valor é preço, e preço é uma externalidade ao seu direito de propriedade. Preço é uma questão de mercado, e é uma questão de mercado privado. Ninguém tem direito adquirido a preço algum, porque isso é uma variação da oportunidade de mercado. Sônia, o poder público pode mudar as regras de edificação? O poder público sempre pode mudar as regras de edificação. Essa passagem, ela tem que ser moderada. Ela tem que ser feita ao longo com prazos de 1, 2, 3, 5 anos, para que as pessoas se ajustem nas suas realizações de investimentos ao longo desse prazo. Mas é necessário que essa passagem, que é uma passagem de uma cultura urbanística, de uma cultura urbanística mais exclusiva dos proprietários, para uma cultura urbanística
mais solidária do ponto de vista de distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização, ela tem que se dar ao longo de um prazo curto de anos, mas que deve ser implementado. O que se planeja? Propriedades individuais ou territórios? Quais os princípios e leis que contribuem para a urbanização planejada? Existem casos exitosos que poderiam ser mencionados? Não se planeja propriedades individuais. O que se planeja é o território. É como a Constituição diz, o Estado faz a ordenação do território. Então, o fato de se ter no território da cidade propriedades individuais, e a propriedade existe sobre um território, o que se está se planejando aí é o território que é público. E esse território que é público, independente de em cima desse território tenha propriedades individuais, esse território pertence a todos os cidadãos da cidade. As propriedades privadas, o uso dos espaços privados, melhor dizendo, do que propriedade dos espaços privados, vão se adequar através da legislação de uso e ocupação do solo ao que se deseja desse território comum que é a cidade. O que é o processo de urbanização? O que faz de uma cidade uma cidade? No que implica ordenar o espaço urbano? O processo de urbanização, ele é um processo que envolve não só uma legislação de uso e ocupação do solo, mas ele envolve também um planejamento de localização e de continuidade dos serviços públicos. Isso é fundamental. O que faz de uma cidade não é uma aglomeração de gente, espaços públicos bem delineados para que essas pessoas possam ter qualidade e habitacional, no sentido de qualidade necessária até a saúde pública, né? Eu quero fazer aqui uma nota de que a ordenação do espaço, tendo em vista a saúde pública, é fundamental. Em determinada favela, ainda hoje, no Rio de Janeiro, é que ali se localiza o maior índice de tuberculose no Brasil. E por que isso? Porque os espaços não são bons para a saúde por conta do aglomerado, por conta do lixo. Então, ordenar aquele espaço urbano não é uma questão estética ou cultural, é necessário para a qualidade de vida daquela comunidade. Então, introduzir nesses espaços informais serviços públicos adequados, acesso, transporte, espaços de lazer, espaços comuns de uso comum a toda a população, é fundamental para transformar aquela aglomeração em cidade. O que é a transferência do direito de construir? Essa questão do solo criado, que tem uma ligação e hoje a outorga onerosa, que estabelece o índice 1 e os índices adicionais, é que isso tem uma ligação forte com outro instrumento importantíssimo instituído pelo Estatuto da Cidade, que é a transferência do direito de construir. E a lógica da transferência do direito de construir do proprietário é que ele só pode transferir o que é seu. Então, para haver a transferência do direito de construir, é preciso que haja o estabelecimento na legislação de planejamento da cidade da outorga. E o que o proprietário pode transferir de seu? Ele pode transferir de seu o que ele não usou do índice básico. Então, o índice básico estabelecido como 1, evidentemente estabelecer índice básico mais do que 1 seria já um enriquecimento sem causa para o proprietário, né? E digamos que ele tem o índice 1, mas a sua propriedade tem uma casa tombada que ocupa 50% do espaço só, uma edificação ocupa 250 metros quadrados. E ele não pode fazer construções adicionais porque está preservado. Então, a transferência do direito de construir se dá na edificabilidade básica que ele não pode usar entre o que ele efetivamente tem construído, 250,
e os outros 250, que seria o tamanho do seu lote, que ele não pode usar porque ele é um imóvel preservado e tutelado. Então, a diferença entre que ele tem construído e o índice básico é que vai ser objeto da possibilidade de transferência do direito de construir. Sônia, o pleito de licença para construir gera direito adquirido à coisa? O poder público pode, no prazo de decisão no processo legislativo, fazer por lei um período de recesso, de deferimento de licença? Você pede uma licença e essa licença ela é deferida, ela não tem a mesma natureza jurídica do direito adquirido à coisa. Porque quando você constrói, aquela coisa é materializada e aquilo vira um patrimônio que é incorporado ao patrimônio do indivíduo do ponto de vista de um direito real, de um direito, uma espécie de direito classificado como direito real com determinadas características. Quando o indivíduo pede uma licença, e essa licença é deferida, ele passa a ter um direito, não um direito real, porque não houve a patrimonialização. Ele passa a ter um direito de fazer. E um direito de fazer que é garantido pelo sistema jurídico, sujeito a termo. A termo quer dizer a um prazo. Então, para efeito de segurança jurídica, ele tinha uma faculdade, que era a faculdade de pedir a licença de construção. Ele exerceu essa faculdade, deu um passo em relação a isso, mas ele não tem um direito adquirido à construção física. Ele só vai ter depois que ele realizar, mas ele tem o direito de fazer a construção dentro daquele prazo para lhe garantir a segurança jurídica. Então, são direitos de natureza diversa, né? E eventualmente, por exemplo, a diversidade em relação à natureza desse direito pode gerar, se o poder público quiser desfazer aquele direito, indenizações diversas. O poder público pode também, no prazo de decisão do processo legislativo, fazer, por lei, um período de recesso de deferimento de licenças. Isso já foi garantido pela jurisprudência brasileira. É claro que esse período não pode se estender por anos, mas já houve precedentes admitidos pela jurisprudência de que o poder público pode dizer, nos próximos 6 meses, nesta área ou não será deferido licença, senão em determinadas condições, até para fazer a mudança, essa transição que deve ser paulatina, né, sem que isso gere uma explosão de licenças de construção. E a posse? A posse é um direito? Ela pode ser oponível ao proprietário? A posse sempre foi, no Brasil, uma forma legítima de ocupação do solo. Aliás, a posse foi o elemento principal da legitimidade da ocupação territorial no Brasil. As Seis Marias, elas eram concedidas para a ocupação de posse útil e só era legitimada se depois de 5 anos se provasse que você deu uma utilidade real à cota de terras que lhe era dada. Tanto que, se você não utilizasse, isso é uma ideia importantíssima, que você só tem propriedade se você utilizar essa propriedade, você era despojado da sua concessão de terras e essa concessão de terras era devolvida ao patrimônio do rei. Por isso, o termo terras devolutas, são terras devolvidas porque foram concedidas e não foram utilizadas. Então, a posse é o fator legítimo de ocupação. E quando as pessoas se referem à posse como ocupação irregular, ao meu ver, é um erro, porque a posse só é irregular, a lei diz isso, o Código Civil diz isso, se ela for precária, clandestina e violenta. Clandestina é a posse escondida, não é?
Violenta é aquela que violentamente você ocupa. E precária é a posse que não tem uma estabilidade, uma vontade legítima de ocupação. Então, a maioria das posses sobre terrenos são legítimas porque não são precárias, nem clandestinas, nem violentas. Então, a posse é um direito, inclusive está regulamentado no capítulo do direito das coisas do Código Civil Brasileiro e garantido através de termos processuais, de procedimentos judiciais, de manutenção de posse, de legitimação de posse. Então, a posse é um direito. Agora, caracterizar a posse como um direito real ou não, isso, no meu ponto de vista, é de só menos importância, porque ela é um direito patrimonial que pode, inclusive, ser vendido regularmente no Brasil. Essa é e no Código Civil de 2002, ele é mais assegurado ainda, porque havia um dispositivo no Código anterior de 16 que dizia que a posse só não poderia ser oposta, né, oponível ao proprietário. E essa última frase foi tirada no Código Civil de 2002. Então, ela pode, inclusive, ser oponível ao próprio proprietário em determinadas condições, cobradas, inclusive, as benfeitorias de boa-fé. Por fim, existem espécies diferentes de patrimonialidade sobre os imóveis no Brasil? Existem várias espécies de patrimonialidade sobre os imóveis, várias espécies de propriedades, de direitos de propriedade sobre um mesmo imóvel. Você pode ter o registro do domínio em seu nome e eu, em relação ao seu terreno, ter um direito real de habitação. Isso perfeitamente dentro da legislação civil privada brasileira. Talvez nós tenhamos agora que explorar mais essas possibilidades de propriedades no Brasil, sobre várias formas de direitos patrimoniais e de propriedades no Brasil. Obrigada, Sônia Rabelo. E a você que nos acompanhou, não deixe de assistir os outros vídeos da série